O salário que eu ganho 800 conto. Pra poder comer, vestir e mandar pra família, o que sobra? Não sobra nada. Todo essa parte que eu tô mostrando. O prédio rachou o povo certo agora, sábado, o bairro inteiro de Pinheiro. Saluda el sexto aniversario del glorioso Centro Sandinista Nicaragüense. Aqui uma luta justa. Quem está nesse lado aqui são famílias pobres que não têm recurso para construir sua moradia própria. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. E não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Eu sou super fã dessa vinheta de Dai. Ficou linda e tal. Ficou linda. Muito linda. E acho que tem muito a ver com a Lona também. Enfim, gente, divagando de início, mas boa noite. A gente tá gravando de noite, mas então bom dia, boa tarde para quando vocês forem assistirem. Muito massa fazer essa conversa com a Cristina Amaral. Tô super feliz também com essa chance, enfim, com essa oportunidade. Acho que vai ser uma conversa boa. Eu sou Gabriel Araújo, sou um dos curadores da Mostra Atravessamentos, que está nessa edição da Lona, né? A Lona, que é importante falar, que é uma iniciativa do MLB, um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, realizada com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, por meio do edital BH nas Telas, de 2021, e do Fundo Municipal de Cultura, na categoria Difusão. Aqui a gente também agradece esse patrocínio, que, enfim, deu possibilidade e recurso para que a Lona exista hoje como ela deve existir. E a Lona, para vocês também dando esse pouquinho de introdução bem breve, né? A Lona, ela é essa mostra, plataforma que se busca também se estabelecer um certo diálogo entre os cinemas de luta brasileiros e internacionais, né? Esse ano a gente também está com uma mostra dedicado a Pablo Salas, que é um cineasta chileno. Então a gente também está querendo alcançar um pouco esse braço latino-americano para pensar o cinema de luta produzido nesses nossos países aqui ao redor. Daí, só para eu vou ler aqui rapidinho para vocês entenderem o que é a Lona e qual que é a sua proposta, que ela é pensada justamente como uma plataforma online criada em maio de 2020, sob a organização de uma rede voluntária de profissionais, produtoras, curadores e designers. Seu recorte curatorial reúne, desde o início, obras históricas e contemporâneas de documentário ou de ficção realizadas em todo o Brasil, e pretende divulgar longas e curtas metragens que tematizam, tensionam e atravessam questões ligadas à luta pela terra nas cidades, no campo e em contextos quilombolas e indígenas. Essa mostra que a gente está fazendo hoje é a nossa segunda edição, entre aspas, né? A gente está tentando fazer uma reformulação a partir dela, que vai de 25 de junho até o dia 25 de julho. Então a gente ainda tem alguns dias para curtir os filmes em exibição, participar das sessões territoriais que vão acontecer em diversos pontos do Brasil, e ainda vai chegar a nova mostra de homenagem, vai chegar a própria mostra desse cineasta que eu comentei, o Pablo Salas, então ainda tem muita coisa para discutir. E justamente um dos braços da Lona é esse ciclo de conversas que a gente está realizando com pessoas que, de certa maneira, inspiram um pouco do nosso trabalho, né? Por isso que Cristina está aqui também, para a gente conversar tanto sobre esse cinema que, enfim, foi realizado no passado, que está sendo realizado hoje, sobre algumas questões que permeiam essa discussão no campo contemporâneo. Daí, melhor do que eu te apresentar, Cristina, eu vou pedir para você fazer isso, assim, da maneira como vocês preferirem, que eu acho que faz mais sentido, até para a gente engatar uma conversa daí para diante. É difícil a gente se apresentar, né? Eu também não sei muito, não. Enfim, eu estou aqui, eu faço cinema há mais de 30 anos, fiz curso de cinema e fiz escolhas no meu trajeto com o cinema, né? Então, eu acho que eu cheguei nesse espaço que eu estou nesse momento exatamente por conta de uma escolha assim super intuitiva, super de coração. E então isso é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal mais novo, assim, que
façam escolhas e escolham pelo seu coração, porque aí a gente não se trai, né? A gente não se trai, a gente não tem... se eu consigo chegar a esse momento sem ressentimento, sabe? Que às vezes as pessoas ficam muito ressentidas, muito... Não, pelo contrário, eu continuo com o maior prazer, cada filme novo que chega, eu abro os braços para receber e tenho maior vontade de atravessar, entendeu? De seguir junto. Então, eu acho que isso, no fundo, é resultado de ter sido escolha do coração, né? Então, eu continuo fazendo o cinema que eu acredito, o cinema que tem um olhar para o mundo do jeito que eu acredito, que tem uma postura ética e estética do jeito que eu acredito, né? E a gente cria campos de atração também, né? Então, se a gente se enfia no meio de gente que não tem nada a ver, com cinemas que não tem nada a ver, porque a gente acha que é o jeito de fazer, a gente fica atraindo essas coisas para perto da gente. Então, acho que é fazer isso com a maior seriedade mesmo, né? Porque daí também o campo que vai estar à sua volta também vai ser um campo de afeto, um campo de entendimento e com um olhar de responsabilidade, né? Com relação ao cinema. Então, acho que é isso. Acho que não tem muito que falar, não, porque acho que é importante a gente falar exatamente dessa importância, da responsabilidade do que a gente fazer cinema, principalmente num país como o Brasil, né? Eu acho que sempre mas em países com a quantidade de problemas que a gente tem, com a quantidade de questões, com a riqueza cultural que a gente tem, né? Nós somos tantos e tão diversos, né? Então, acho que é muito instigante, é muito rico fazer cinema no Brasil. Acho que a gente tem que aproveitar isso. Queria aproveitar esse gancho da responsabilidade que você falou, que eu acho que é enfim, fazer cinema no Brasil é também um ato de criatividade, coragem, obviamente, mas também de muita responsabilidade com o que está sendo ali registrado e quais ideias estão sendo passadas. Aí eu estava justamente, enfim, estudando para essa conversa, li algumas entrevistas que você deu ao longo da sua carreira e caí numa entrevista do Mulheres do Cinema Brasileiro, que é um site do Adilson Marcelino, né? Acho que realizado em 2005, se eu não me engano. É lindo Não, lindíssima essa. Gosto muito da iniciativa da Adilson. E essa entrevista também é muito bonita, porque eu acho que ela dá super conta, assim, de uma certa trajetória. Como essa não vai ser uma conversa sobre trajetória em específico, até recomendo, né, para quem quiser conhecer mais a Cristina. Isso é mérito do Adilson, viu? Porque ele consegue te puxar, é coisa de mineiro, né? Vai te levando numa vai conversa, comendo quieto, vai indo. E aí, e a coisa mais impressionante é que ele não gravou a entrevista. Gente, sério? Ele foi anotando, e assim, quando ele mandou depois para uma revisão, falei, nossa, eu não tive nem o que mexer, assim, foi muito, assim, tem uma qualidade, assim, jornalística muito grande que eu gosto sempre de ressaltar nele. Eu acho que nunca aconteceu, nenhuma entrevista que eu dei teve um resultado tão, assim, tão consistente, né? E que a pessoa não tenha gravado, porque às vezes as pessoas gravam, depois transcrevem e mandam um negócio totalmente sem pé nem cabeça, que você tem que corrigir, né? E essa entrevista não. Eu gosto muito, mas eu acredito muito a ele, o resultado da entrevista. Não, eu sou muito fã do trabalho dele. E tá aí, né? Encontrei com ele na Cineop agora recentemente, continuo nesse trampo de anos já. Daí, e justamente nessa entrevista, Cristina, quando você vai falar um pouco do Humberto Martins, né, que foi meio que seu mentor assim, no campo, você cita uma frase dele que foi muito na minha cabeça, que é: no campo da montagem, o material é rei. Eu queria te ouvir um pouco sobre também como é que um pouco dessa frase em específico, do Humberto em geral, e dessa sua trajetória, reflete no modo como é que você pensa e monta, principalmente, imagem, som, e também, de certa maneira, como você disse, de forma responsável para com o país que a gente tem. Porque, assim, quando o Beto falou isso, eu achei incrível, assim, porque ele falou isso ainda num espaço
de publicidade, que as pessoas chegam com storyboard, com não sei o quê, e ele jogava no lixo o storyboard. Na cara de quem a pessoa entregou, ele jogava no lixo. E ele dizia, eu quero assistir, o material é o rei. E se a gente for pensar, é mesmo, né? Porque a gente vem, você vai assim, recolher todas as ideias da direção, você vai refletir, né, sobre o material que você está vendo, mas é ele que vai dizer para a gente o rumo. Então, eu ajo muito assim, de fazer um mergulho no material e buscar entender o que esse material está me dizendo. E a partir desse sentimento, desse sentido, é que eu transito no material para exercer a montagem dele, né? Então, eu concordo plenamente com isso, eu acho que é mesmo, porque se a gente não se prende em ideias pré-concebidas, você abre espaço para uma coisa maravilhosa que é o inesperado que surge da imagem, né? Sempre surge coisa que a gente não esperava, que a gente não viu na hora que filmou, entendeu? Sempre vem uma coisa, vem muita vida, na verdade, né? E a atenção que a gente tem que ter é para essa vida. Não ter uma coisa já... não ter uma coisa já pré-setada com relação ao que você vai fazer. Fico muito pensando nessa correspondência, né, entre, de certa maneira, a montagem, como também o ato de humanização, né, dessas pessoas, dessas histórias. Sim. Seja no documentário, seja na ficção. Sim, exatamente. Porque você vai ter, se é ficção, o ator vai colocar algum detalhe, alguma coisa nesse personagem que vai acrescentar uma coisa que não foi escrita, né? E no caso do documentário, então, é maravilhoso, porque é só surpresa que a gente tem, né? Você vai, faz pesquisa de campo, conversa com as pessoas, tal, e pensa nas perguntas que você vai fazer, tal, e elas vão te trazer outra coisa, porque não adianta, você combinou lá, a hora que chega outro dia, aí a pessoa vai te falar de um outro jeito, vai te trazer outros detalhes, vai até às vezes fugir da história que você foi buscar, né? E a gente tem que permitir que isso venha à tona, porque é isso que vai ser o filme de verdade mesmo, né? Total. E eu aprendo muito no documentário, eu adoro, e aprendo muito, muito mesmo. O que, Cristiano? Dá para ser, sei lá, obviamente é muita coisa, né? Mas se você fosse pensar numa dessas funções assim... Então, às vezes tem filme que trata de um tema que eu não conheço. Então, me obriga a ler, me obriga a criar um entendimento sobre aquilo. Por exemplo, eu montei um documentário do André, que era sobre o Teatro Municipal de São Paulo. E eu não tenho formação musical para ópera. Então, em casa, a gente ouvia ouvia muita música brasileira, meu irmão, na adolescência, ouvia muito rock, jazz, até jazz a gente ouvia, mas ópera nunca fez parte do repertório que a gente ouvisse. Então, eu tinha uma dificuldade, assim, me criava até uma certa irritação de pensar em ópera, né? E foi exatamente o Teatro Municipal que me deu entendimento dessa forma de cantar, dessa expressão toda. E era uma coisa que eu não conhecia, né? Então, me traz uma coisa, tem esse lado. As pessoas me ensinam muito. Então, humanamente, você aprende muito, você trabalhando os depoimentos. Porque começa que você recebe um depoimento de 2 horas, que vai ficar 2 minutos no filme. Então, um exercício de você buscar a essência daquilo que a pessoa está falando e a síntese, sem distorcer, sem minimizar, sem quebrar o discurso que a pessoa fez. Então, assim, é um exercício de você tem que atravessar aquela pessoa e entender o que ela... Sabe, quase que se colocar no lugar dela, entender o que ela está querendo dizer, né? Então, em termos de relação humana, isso é de um aprendizado que não tem tamanho, assim, é muito, muito importante, assim. Imagino. E cuidado, né?
Ética assim, é fundamental. É a primeira coisa, assim, quando eu sento com os meus assistentes, falo, gente, ó, aqui a gente vai ter que ter organização, tem que ter não sei o quê, e ética. Você não pode desrespeitar a pessoa que assim, principalmente se for pessoas humildes, pessoas que não tem essa camada defensiva que um intelectual tem, entendeu? Que, sei lá, um artista tem. Ele não tem isso. Você estabelece uma relação de confiança com ele e ele se entrega para a sua câmera. Aí você tem que ter muito cuidado, porque é a vida daquela pessoa que está se projetando ali na tela. Então, você não pode, sabe, fazer gracinha, entendeu? Fazer qualquer tipo de desrespeito em nome de, vou fazer um negócio que vai ser engraçado, vai ser, sei lá, interessante, enquanto ruptura, narrativa, qualquer coisa assim, né? Você pode fazer tudo isso, mas você tem que respeitar a pessoa. Você tem que respeitar o que ela está te falando, né? Então, assim, já começa o respeito no filmar. Eu sempre aconselho as pessoas, a sua câmera é uma invasão na vida de alguém. Então, você tem que chegar com muito cuidado, com muita delicadeza, entendeu? Deixar a pessoa muito à vontade. Eu lembro do Eduardo Coutinho falando isso. Ele falava assim, o fotógrafo que se vire. Mas se o cara falar que ele se sente bem sentado na poltrona, num canto escuro da sala, é lá que eu vou conversar com ele. E o fotógrafo que se vire, é problema da fotografia. Eu não tenho que tirar o cara, botar o cara lá no meio do quintal, porque vai ter luz. Eu tenho que dar um jeito, né? Mas eu tenho que deixar aquela pessoa à vontade e tratá-la com respeito. E quando chega na montagem, então, mais ainda. Porque a gente sabe o que você pode fazer, né? Editando um depoimento. Você pode fazer um estrago na vida de uma pessoa, né? Então, esse cuidado é fundamental, assim. Muito massa, Cristina. Queria aproveitar, retomar, talvez, essa questão que você citou da ópera, né? E eu fico muito pensando em como, sei lá, até numa investigação meio que pessoal, /curatorial, de um certo momento meu, estou pensando muito também nessa relação entre cinema e música. E como também a montagem bebe muito de um certo ritmo, né? Musical e tal. Precisa. Eu queria te ouvir falar sobre isso, talvez. Não só sobre música, mas de que maneira, talvez, música, teatro e outras artes afetam o seu montar, a sua atividade profissional. Tudo afeta a gente. Tudo. É impressionante. Tudo junto, né, de alguma forma. Tudo afeta. Primeiro, o cinema é um espaço privilegiado, porque ele vai lidar com todas as camadas de processo de criação. Com tudo. Você vai lidar com música, você vai lidar com a escrita, você vai lidar com a atuação, você vai lidar com a imagem, né? Então, assim, essa formação de, sabe, de artes plásticas, isso precisa ter. Você precisa construir uma capacidade de encontrar o belo em alguma coisa. Não esse belo estereotipado, mas a beleza real de que tudo tem, né? Então, a gente precisa ter esse olhar lavado, aberto, para poder enxergar, né? E as outras coisas todas que a gente vai lidar. Então, essa montagem está mais privilegiada ainda, porque você vai trabalhar com todas as etapas de um filme, todas, assim, simplesmente, né? Então, assim, a gente... você vai construindo... Então, assim, a hora que eu sento para montar, eu costumo dizer, as pessoas viram e me pedem, qual que é a sua referência? Quem que é um montador de sua referência? O que você assiste quando vai montar um filme? Eu falo, eu tento me zerar. Eu tento virar uma página em branco. Eu tento esquecer tudo que... Claro que você não esquece. A gente é a soma de tudo que a gente viu, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente leu. Mas eu não trago isso dessa forma direta para o meu trabalho. Pelo contrário. Às vezes as pessoas falam, vamos fazer um filme, sei lá, sobre música. Então, eu queria que você assistisse documentário sobre músicas. Eu não vou assistir.
Porque eu tenho que encontrar, assim, a minha estrada na relação com aquele material. E cada um tem a sua estrada. Não adianta você querer pegar o desenho da estrada do outro. Não adianta. Pelo contrário, você atrapalha, você estraga o teu trabalho. Você perde a chance de estabelecer essa relação tão rica, tão potente, que é de você fazer esse mergulho no material e sair de lá outra pessoa. Porque é a gente que se transforma nesse processo. Eu digo que, assim, eu quase digo que eu não faço nada. Porque eu acho que o trabalho de montagem é um exercício potente de atenção, de olhar e de escuta. E isso te transforma, porque você não sai do mesmo tamanho quando você termina um trabalho. Porque você se permitiu se abrir para as imagens que estão te chegando, né? Então, assim, mas tudo interfere, tudo interfere. Eu cada vez mais eu sinto necessidade de estar estudando, de estar me informando, de estar vendo outras coisas que às vezes nem tem tão diretamente a ver com cinema, sabe? Eu lembro do Carlão Rauschenbach, ele me falava muito, a gente tem que andar na rua, a gente tem que sentir o ar das ruas, a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que olhar as pessoas na rua, né? Conversar com as pessoas na rua. Você tem que, em suma, você tem que viver, né? Então, assim, tudo isso interfere. E a música, assim, por exemplo, o instante que eu vou trabalhar com a música no filme é um instante muito maluco, muito particular, assim, porque eu não tenho formação nenhuma musical, apesar de que eu tenho uma irmã que é professora de violão, até ameacei fazer aula com ela, fiz uma aula, e ela era muito brava, eu desisti. Eu não fiz a lição de casa, aí não deu muito certo, né? Mas, eu acho música um milagre. Eu não consigo te dizer de onde que vem a música, onde que ela nasce, como que ela começa. Para mim é um milagre. Então, assim, e é um milagre que mexe de uma forma sutil e forte ao mesmo tempo no estado da alma da gente. Você muda de estado da alma ouvindo uma música. É muito, muito forte isso, né? E para mim, essa é uma coisa que é muito... É como se eu estivesse colocando a alma no filme. Eu costumo brincar que a parte de edição de som é como se você colocasse a respiração no filme. E a música você coloca a alma no filme. Porque é uma informação que não tem explicação. É uma outra camada de informação. E, às vezes, eu tenho certos, às vezes, atrito com um músico que vai compor a trilha do filme, porque essa é a maior parte deles, eles trabalham com publicidade, que é onde eles ganham o dinheiro deles. E aí eles vêm cheios de vício, aí eles querem o filme com o corte final, para eles ficarem pontuando cada corte com acordes musicais. E que é um horror. Aí você mata o filme. Tem cinema comercial, né? Você estraga tudo, né? E aí eu faço o contrário, eu peço a música, porque a música altera meu corte. Ele mexe comigo de uma forma que ele altera o corte. Então, assim, é uma inversão de importância mesmo, que eles não percebem, às vezes, né? Então, para mim, e eu digo que para montagem, um montador, eu acho que ele tem que ter uma relação com música, tem que ter uma relação com ritmo. Eu brinco que o montador tem que saber dançar. Tem que saber ter essa relação física com a música, né? Então, e uma coisa que eu sempre as pessoas falam, quem que é seu mentor na montagem? Eu falo, é o João Gilberto. Porque o João Gilberto faz uma coisa com a música que é impressionante. Ele defaz o tempo inteiro a palavra da melodia. O tempo inteiro. E você Como assim? Ele não canta a frase escrita junto com a frase musical. Entendi, sim. Ele sempre defaz um pouco, ele avança
ou ele atrasa. E ele cria uma relação que é maluca, você pode decorar um disco dele, que a hora que você for cantar, você vai cantar errado. Então, assim, é uma coisa que é muito, 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 muito pessoal. Ele conseguiu achar uma coisa muito linda, pessoal e que mexe com a gente. Eu enlouqueço ouvindo o João Gilberto, eu enlouqueço. Exatamente por essa coisa tão... esse trânsito, essa liberdade com que ele transita entre a palavra e a música, é uma coisa assim que eu tento buscar, de uma certa forma, no cinema. Nunca consegui, nem vou chegar perto, entendeu? Mas é uma inspiração. São coisas diferentes também, né? Mas é uma inspiração para mim. Uma inspiração para mim. Não é tão diferente você pensar. Não é tão diferente. Não. Tô pensando justamente nisso, né? Mudam-se os elementos, obviamente, as formas de você fazer isso, mas o efeito está ali, né? De alguma forma. Bonito. Sei lá, tô tentando visualizar o que seria isso. É difícil, mas eu entendi, sim, o ponto. Cristina, será que... Queria até, talvez, de certa maneira, mudar um pouquinho de assunto, mas que eu acho que também conversa um pouco com essa ideia de estilo, de vontade e tal, que é justamente essa questão de autoria, né? Que eu imagino que muita gente já deve ter te perguntado sobre isso. Que você também trabalhou num momento em que o cinema de autor, querendo ou não, estava em alta. Tipo assim, não necessariamente em alta, como talvez já estivesse durante o Cinema Novo, mas sei lá, Carlão, Andréia, são nomes e são cinemas cujos estilos saltam, assim. A gente consegue definir, a gente consegue entender. Então, queria entender como é que essa noção de autoria funciona para você, a partir do momento que você também está nesses filmes, né? A partir do momento em que sua autoria, entre aspas, também estaria numa certa montagem. E como é que seu estilo conflui, conflita, enfim, tá ali no meio do estilo desses diretores. Olha, você mencionou 2 diretores que eles me deram um norte no cinema. Eu conheci os filmes deles na universidade, na aula do Paulo Emílio, porque esses filmes não entravam em cartaz. E aí eu tive a sorte de ser aluna do Paulo Emílio Salles Gomes, e ele levava esses filmes para a gente assistir na sala de aula. E foi o que me acendeu uma luz, assim. Eu falei, nossa, cinema não é ficar contando história. É outra coisa. E aí, na verdade, eu assistia todos os filmes deles. Eu não conhecia, eu achava que eu nunca ia conhecê-los, iam ser meus ídolos, né? Mas eu assisti, esses filmes, eles mexiam muito comigo, assim, era uma coisa assim, tinha um terremoto dentro de mim cada vez que eu via os filmes deles. E aí, o tempo fez... Quando eu falo dessa coisa do campo de atração, é louco isso, né? Porque eu era tão fissurada nos filmes deles que, de repente, o tempo e a vida os colocou perto de mim. Não foi uma coisa que eu busquei. Eles foram colocados, teve alguma coisa que a gente foi se aproximando, né? Sim. E aí tem uma coisa muito linda, assim, que, por exemplo, são 2 autores que eles têm uma escrita muito própria, né? Mas, ao mesmo tempo, eles te convocam a também ter a sua escrita. Eles não querem ninguém para ficar cumprindo as determinações deles. Eles nunca quiseram. Então, assim, pelo contrário, eles me empurravam para frente, sabe? Quando te põe na frente, você fala, fala você, sabe? Eles faziam isso comigo o tempo inteiro. O André, então, ele sentava do meu lado e ficava falando de dúvidas. Que eu não sei. Entendeu? Só que tinha, às vezes era um fiapo de frase que ele me dizia em algum momento dessas conversas. Ficava. Ele nunca ficava falando muito, ele não ficava me explicando o filme, nunca fez isso. Só que a hora que o filme se apresentava para mim, eu falava, nossa, é isso. Imediatamente vinha à minha memória uma frase, alguma coisa que ele tinha dito lá atrás, no meio de um monte de outras coisas. Então, assim, era muito... Eu quase que
todos os filmes que eu fiz com ele, eu ficava buscando o momento que eu ia reconhecer essa frase, aí eu soltava a respiração e falava assim, bom, eu tô andando no caminho aqui. Então, assim, era muito, muito lindo, ao mesmo tempo muito árduo. Era muito árduo, porque daí eu lembro que eu falei uma vez, o André, ele não me poupava do arame farpado do processo de criação, porque todo processo de criação é um arame farpado. Você se arranha muito, você se desespera, você acha que você não vai conseguir. Ele não me poupava isso. O Carlão, ele já era mais generoso comigo nesse sentido. Então, às vezes surgia alguma questão, ele ia para casa, no dia seguinte ele já chegava com alguma sugestão, ele já tinha alguma coisa assim. O André, não. Entendeu? Mas eu agradeço, porque isso não tem preço também, enquanto trabalho, processo de trabalho. Também forma, né, de certa forma. Claro, claro. Porque ele, ao mesmo tempo, ele ia me fazendo desbloquear uma potência qualquer, uma capacidade qualquer, entendeu? Ou perder o medo de correr o risco. Eu brincava assim, ele falava, me levava para andar na beira do abismo, que aí é aquele momento que você não pode errar o passo. Aí você tem que prestar atenção no teu passo, você tem que entender a tua respiração, você tem que ficar teu corpo todo presente naquele momento. Então, assim, na hora, você gela a espinha. Claro. Mas depois que você atravessa, você enxerga um mundo à sua frente. Né? E eu sempre, várias vezes já falei isso, eu falava assim, desmontando os filmes do André, eu tinha a sensação em alguns momentos de estar andando num labirinto sem setas. Então você vai aqui, você bate, não é, você vai ali, bate, não é, você vai, até que tem um momento que você vê uma fresta de luz, e aí você segue essa fresta de luz e é esse o caminho. Aí você encontrou o filme. Então, assim, é uma coisa assim que é inexplicável. E não tem dinheiro que pague isso, entendeu? Então, assim, se eu quase chorava de desespero em alguns momentos, quando eu terminava, sempre era uma sensação de plenitude, assim, tão bonita, que você sabe que, sei lá, se eu for ver o filme dali 3 anos, falo, nossa, eu podia ter feito isso, nossa, eu podia ter feito aquilo. Mas eu sei que naquele momento eu fiz o meu limite. A questão é essa, é você no seu limite, empurrar um pouco mais adiante o seu limite. E os dois faziam isso comigo. Cada um a seu jeito. Mas os dois fizeram isso comigo. Então, foi uma coisa assim que... Eu ganhei muita coisa de fazer esses filmes com eles. Eu não consigo nem dimensionar, assim. É muito forte mesmo ter feito esses trabalhos. E ficou uma coisa para a vida, assim, também. Sabe? Fica uma postura para a vida, fica uma atitude, fica uma relação com o cinema, com o que você está fazendo, que fica para sempre, né? Então, não sei nem se eu te respondi, fui embora na conversa. Não, mas foi bonito. E, enfim, isso que é uma coisa boa da conversa mesmo, é poder devagar um pouquinho. Eu acho super massa. E acho que foi até bom você citar um pouco desse... Você estava falando da questão da autoria, né? Isso. Da autoria. Eu acho que a autoria não é que ela esteve na moda, agora ela sempre é essencial. Porque existem alguns lugares, por exemplo, se a gente pegar a indústria do cinema americano, que é um horror para a gente. É um tanque de guerra em cima da gente, em cima do mundo. Eu costumo dizer que os Estados Unidos eles têm 2 exércitos. O primeiro exército deles é o cinema. Porque primeiro eles mandam os filmes. Muito bem organizado. Primeiro eles mandam os filmes. E são raras as vezes que eles precisam mandar as bombas, porque o cinema, 90% das vezes, ele cumpre o papel. Né? Só que tem uma inteligência nessa indústria. Agora está tudo desandado, né? Mas sempre teve uma inteligência nessa indústria
porque eles sabiam qual era o cinema para fazer o giro do dinheiro e qual era o cinema para dar dignidade à atividade. E esse cinema sempre foi o cinema de autor. Eles sempre convocaram, eles iam buscar autores em outros lugares do mundo para ter um cinema de autor lá dentro. Porque eles sabem que o resto é prateleira de supermercado. É para fazer o giro de dinheiro e acabou. Esses filmes não entram para a história do cinema americano real, né? Eles têm isso claro. Aqui que fica essa confusão. Aí o cara faz um filme que, na verdade, é um filme de carregação, só que ele quer, aí ele vai lá e dá um jeito, faz um jabá para abrir um festival. Ou reclama que não ganha prêmio em festival, ou reclama que não sei o quê. Quando o filme dele não é para isso. Não é um filme para provocar reflexão, não é um filme para... E tem uma instância que é absolutamente nobre no cinema, que é você... A gente está, na verdade, gerando documentos visuais de um tempo e de um lugar. Sim. É isso que a gente está fazendo. Então, assim... né? Então, assim, esses filmes que são gestados e pensados em termos de giro de bilheteria, de não sei o quê, fazem todas as concessões nesse sentido, eles não vão servir para isso. Porque eles vão para a coisa mais fácil, pelos estereótipos, pela narrativa mais rasteira possível, porque eles consideram o público idiota, né? Então, eles acham que é pela idiotia que você vai conseguir chegar a um público, e ao invés de exercer a nobreza, que é de você trazer um público para pensar junto com você, entendeu? Para olhar coisas junto de você, né? Então, assim, porque a inteligência, ela não tem CEP, ela não tem diferenças de renda. Você tem inteligência em qualquer lugar, entendeu? Você vai na comunidade mais pobre que for, você vai encontrar a inteligência de sobreviver ali. É uma inteligência ali que, a hora que você chega perto, você assusta. Que não é a dos livros, é outra inteligência, né? Sim. Então, a gente... E é essa aposta que a gente tem que fazer, né? De trazer... nessa construção de um mundo que seja melhor, que seja mais generoso, né? Que troque com as pessoas, né? Então, esse é um lado nobre do cinema, né? Então, na verdade, são os autores que exercem isso. Porque eles que vão fazer esse mergulho, eles que vão colocar a alma deles na tela. Eu tenho o maior respeito por direção. As pessoas ficam, não, você já fez tanto filme. Às vezes, jovens realizadores chegam perto de mim meio constrangido, meio, né? Não sei o quê. Eu falei, não é assim. Eu tenho o maior respeito, porque é uma exposição tão grande. Primeiro assim, que assim, o diretor de cinema de verdade, ele é um para-raio. É uma pessoa que fica recebendo impulsos, recebendo dores, recebendo angústias de todo mundo. E ele precisa fazer um filme, senão ele estoura, senão ele implode. No fundo é isso, são pessoas assim, é um jeito de estar no mundo. Que é outra coisa que as pessoas ficam me perguntando, mas você já montou tanto filme, você não pensa em dirigir? Eu falo, não, é um jeito de estar no mundo. Seu jeito é outro, né? Exato, não, essa convivência com grandes diretores, para mim é tão claro isso, que é um outro jeito. Eu lembro assim, lendo o jornal de manhã em casa, eu li uma notícia num tom, num jeito, e o André no outro. O nível de indignação dele, sabe, de insuportabilidade com coisas mesquinhas, com coisas agressivas com as pessoas, não sei o quê, era um ponto assim que, sabe, que eu lia e falava, mas eu mantinha uma calma dentro, entendeu? E ele Sim. Não. O Carlão, então, era assim, ele era uma pessoa muito doce, eu não sei o quê, mas ninguém quisesse ver ele bravo.
Eu nunca vi ele realmente bravo, mas dele me contar, falei, Deus me livre de ver esse homem bravo, entendeu? Então, assim, mas no fundo é isso, eles carregam muita angústia dentro deles, muito desejo, tudo que está no mundo, né, que está pipocando, vem para dentro deles. E eles reelaboram isso em forma de filme. Uhum. Então, dentro disso, é relativamente cômodo. Eu recebo material filmado e mergulho nessas angústias também. Mas é de uma outra forma aí. Né? Eu mergulho... Outro nível de exposição, né? De alguma forma. Exato, é. Uhum. Então, eu acho que você pensar cinema sem autor, e autor não tem nada a ver com ego, viu? Sim, que ego, eu mando as pessoas tratarem na terapia. Vai fazer terapia, né? Resolve, depois vem fazer cinema. Né? Uhum. Porque tem muita gente que vai pelo ego. Não é ego, não é ego. É uma porosidade, né? Para as questões do mundo, né? Que é deles, que é deles. Então, assim, eu super valorizo, eu acho que não... Primeiro que eu não encaro o autor com esse tom de que é o cara, que não sei o quê, que é chiliquento no set, que é não sei o quê, não é isso, sabe? Uhum. É outra coisa, é outra coisa. Pelo contrário, esses dois, no caso, eram pessoas, assim, absolutamente gentis com a equipe, generosas com a equipe, entendeu? Eram, assim, pessoas que tinham uma carga de humanidade, uma relação humana maravilhosa, assim, né? Uhum. E não tinha isso. O André até dizia assim, ele falava assim, como é que ele falava? O eu é um trouxa. Se você bota o seu eu na frente, é um trouxa, né? Você fica fazendo papel de trouxa, porque a vida é muito mais que isso, né? Aproveitar, então, Cristina, para provocar uma pequena torção, assim, para a gente, enfim, pensar junto também. Uhum. Que muitas vezes a gente conecta essa ideia de autor a uma ideia individualista mesmo, né? Que nem se comentou, egocêntrica de cinema. Uhum. Eu fico pensando qual que seria o lugar do cinema de autoria coletiva. Até dos mesmos que a gente exibe aqui na lona, sabe? Os cinemas dos meninos do MLB. É o mesmo lugar. O que motiva um grupo de pessoas. Na verdade, assim, eu acho muito bonita essa experiência, né? Quando consegue, né, fazer uma coisa de um coletivo, focar, né, num projeto, é muito bonito. Eu estava comentando outro dia com a Thaís Fujinaga, a gente participou de uma discussão falando dessa coisa dos núcleos criativos, né, que tiveram. E que ela participou de um núcleo criativo com os meninos da Filmes de Plástico, e eu participei de um com o Adirley, lá na Ceilândia, e que foi uma experiência maravilhosa. Cada um foi fazer seu filme do seu jeito. Mas aquele espaço de troca, de discussão, quando você consegue estabelecer uma relação generosa de atenção e de escuta, né? Você tem que ter o cuidado, a generosidade no falar e no ouvir. Quando a gente estabelece isso, é um processo tão bonito, é tão enriquecedor. Daí cada um faz o seu filme de um jeito, o filme do André Novaes é de um jeito e o do Gabita de outro. Sim. Não é? Então, assim, acho super importante você ter isso. E quando você consegue fazer isso num único filme, você ter um grupo de pessoas com foco, com a energia voltada para esse filme, é uma experiência muito linda, muito única também, né? Uhum. Porque é uma coisa... Você imagina a quantidade de negociações, né, que tem que acontecer para chegar num ponto. Total. Então, quantidade de reflexões que tem que ser feitas, né? Muito embate também, né, eu imagino. Claro, mas conflito também é bom, de certa forma. Claro, não, o embate tem sempre. Tem sempre. A montagem, eu tenho com os diretores também. A gente tem coisas que a gente discorda. Mas aí é isso, vamos experimentar assim?
Se não der, a gente experimenta de outro jeito, e a gente chega num... Tem um bom senso que uma hora diz o que é, né? Então, é só não virar queda de braço. Sim. Disputa, aí vira disputa de ego, aí atrapalha tudo, aí azeda tudo, né? Mas é importante você trazer. Né? Por exemplo, eu como montadora, eu vou trazer um outro ponto de vista. Eu não fico socada em set de filmagem, mesmo de diretores que são meus amigos, que eu sei, assim, tem diretores que eu leio versões de roteiro. O Carlão, por exemplo, lia várias receitas. Eu fiz uma outra versão, ele me mandava, eu li as versões. Mas eu ia um dia no set de filmagem fazer uma visita afetiva, eu ia lá, almoçava, passava o dia com eles, mas eu não falava um A. Às vezes ele até me sacaneava, ele rodava um plano e olhava assim, o que você achou? Funciona? Eu, não, tá ótimo. Na mesa de montagem eu vejo. Depois eu mando lá que depois eu vejo, né? Então, assim, porque o montador, eu acho que ele tem que conseguir ter um pouco de distanciamento nesse sentido. Eu digo que a gente é esquizofrenia pura, né? Porque a gente tem que fazer o mergulho e quase que colocar seu olho emparelhado com o olho da direção, né? Você tem que percorrer todo aquele desejo, toda aquela intenção. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ser o espectador que senta na cadeira e assiste. E não entende, acha chato, e acha que está esquisito. Eu fico fazendo esse trânsito o tempo inteiro, né? Então, às vezes dá embate mesmo, mas faz parte. Queria levar esse campo de disputa para outra questão, Cristina, que é essa própria questão da memória, né? Especialmente se a gente pensar... Essa conversa, a gente nem citou esse tema em específico, mas é uma coisa que salta a todo momento, que a gente está referenciando esses filmes, esses diretores e tal. Mas se a gente pensar até num cenário contemporâneo, eu acho que, não necessariamente até pouco tempo, mas também está agora, um campo de disputa muito forte em relação às interpretações dessa memória do cinema brasileiro. Se a gente for parar, principalmente pensando a partir desses novos agentes que, querendo ou não, estão surgindo com mais ênfase agora, né? Enfim, pessoas negras dirigindo, mulheres com mais força e com mais protagonismo, pessoas de gênero e orientações dissidentes, enfim, uma série de questões identidades dissidentes também, uma série de questões que pontuam o cinema brasileiro nesse momento, e que muitas vezes assumem, e aí eu particularmente acho um risco, essa posição anti-memória, né, de botar fogo no que foi feito lá atrás. Queria te ouvir alguma reflexão sua nesse sentido, assim, não necessariamente, sei lá, para que a gente possa definir uma posição adequada, não sei se é nosso papel, mas de entender de que maneira que a memória do cinema brasileiro e os filmes produzidos no século passado podem também contribuir para a gente pensar o cinema brasileiro hoje, né? E o cinema brasileiro que a gente quer fazer amanhã. Eu acho assim, a memória ela é sempre essencial. Um povo que não tem memória, ele fica repetindo erros. Entendeu? Ele fica caindo em ciladas que ele não precisava mais ter caído. Então, assim, eu acho que a memória é sempre essencial. Então, você falando, por exemplo, eu lembro na aula do Paulo Emílio, que quando eu fiz a universidade, era a época assim do boom da produção, era porno chanchada, porque a gente estava em plena ditadura militar, finzinho já da ditadura militar, que existia uma censura violenta, e a válvula de escape que tinha era porno chanchada. Então, tinha uma produção gigantesca de porno chanchada. E que a gente torcia o nariz, a gente estava na universidade, a gente ficava lá, e você começa, estuda Humberto Mauro, né? Limite, não sei o quê, tarará, tarará, aí vem, estuda cinema novo, eu torci o nariz. E ele mandava a gente ir para o cinema, não tinha nem VHS, não tinha nada naquela época, a gente tinha que ir para a sala de cinema assistir esses filmes. E ele falava, não adianta, isso é Brasil também. Esse é um lado da gente, né? E era muito interessante, porque, assim, claro que a gente tinha que ir de bando, não dava para eu ir sozinha,
porque tinha filme que passava em sala no centro da cidade, que não dá para uma menina ir sozinha. Então, a gente ia em grupo. Teve vezes Você sempre morou em São Paulo, Cristina? Quando eu fazia faculdade, eu morava em Santo André, que é uma cidade próxima aqui, né, de São Paulo. Mas se não... E aí, depois eu morei direto aqui em São Paulo. Eu nasci no interior, mas eu morava em Santo André, minha infância, adolescência, e depois que eu terminei a faculdade, eu mudei para São Paulo. Mas eu fiz toda a universidade, né? Eu morava lá em Santo André ainda. E aí tinha vezes que eu ia com a minha mãe, às vezes eu ia ver algum filme lá em Santo André e eu levava minha mãe junto. Minha mãe viu um monte de porno chanchada comigo. Que ótimo. Para eu não ir sozinha. Não, e era interessante, porque daí ela começava, ela já analisava os filmes, ela tinha umas leituras muito interessantes dos filmes, assim. E a gente, na escola também, a gente assistiu as chanchadas, né? Então, eu acho essencial a gente estudar a história do cinema. Não só do cinema brasileiro, mas a história do cinema universal. Porque senão você fica inventando a roda em 2022. Porque tem um monte de coisa, tudo já foi feito. Você fica se achando genial que você está inventando a roda e o mundo está rodando faz tempo, né? Então, no mínimo por isso, acho que é importante a gente ver. Você quer fazer cinema, você vê muito filme e tal, e você vai criando, e não interfere se você... Por exemplo, uma coisa que o Paulo Emílio deixou muito presente na gente era essa relação com o país. Não adianta vocês ficarem pirando com a American Cinematography, entendeu? Assiste aqueles filmes europeus super produzidos, sei o quê, e a gente não tem nada a ver com aquilo. É informação. Assim como a gente lê a literatura universal, né? A gente lê pensadores do mundo inteiro, mas a gente está aqui. Então, ele falou, a relação do cinema de vocês tem que ter a ver com o país. Então, não adianta vocês torcerem o nariz no olhar, porque isso é uma parte do Brasil. Se aqueles filmes existiam, tinha quem fizesse aqueles filmes, e tinha um público enorme que ia assistir, majoritariamente masculino, mas tinha um público enorme, para a gente olhar o que são os homens no Brasil. No mínimo, para isso servia. Então, assim, você tem que olhar as coisas, entendeu? Não adianta você bancar o avestruz, né? E você começar a olhar analiticamente isso, né? Daí você olha em função da época que esses filmes foram feitos, de ser uma ditadura militar, de ter uma censura violenta. E aí existem estudos até de pornochanchadas absolutamente transgressoras, que falavam de coisas que, se fosse para ser feito num filme sério, não conseguiria, teria sido censurado. E passou porque era uma pornochanchada. Esse ambiente da pornochanchada foi onde surgiu o cinema do Carlos Rauschenbach. E eu enlouqueci quando eu vi aquele filme. Eu falei, não, mas o cara está falando de Nietzsche, de Kierkegaard, sabe? Sabe? De todas as transgressões possíveis, com um filme que, numa primeira leitura, ele fazia sucesso naquela sala de cinema. Então, tinha um público que não entendia nada dos aspectos filosóficos que ele estava colocando, mas curtia o filme, acompanhava a história. Então, ele faz um exercício que é uma coisa que o Carlão fez, na verdade, a vida inteira, e que a maior parte da crítica não entendeu direito. Que ele fazia esse trânsito entre uma coisa absolutamente erudita, que ele era uma pessoa muito erudita. Ele tinha uma erudição altíssima. E ele ia para o cinema popular. Ele fazia esse trânsito, né? E que era muito interessante. Mas foi onde surgiu. Eu lembro assim, que eu falava assim, bom, eu vou fazer o curso de cinema aqui, mas eu vou ter que fazer um outro curso para eu trabalhar depois. Estou fazendo cinema porque eu gosto, mas depois eu vou ter que fazer outra coisa para eu trabalhar, porque eu não vou para a Boca trabalhar. Eu não tinha nada a ver comigo trabalhar naquele... Primeiro que não precisava de montador.
que era cortar os véus, os filmes eram assim, cortava o véu e emendava, entendeu? Não precisava de um montador. Então eu falei, eu vou ter que arrumar outra coisa para fazer. Depois eu fiquei pensando, nossa, eu fui tonta porque eu perdi tempo, eu podia ter conhecido o Carlão muito antes, entendeu? Ter conhecido o Persson, sabe, que também estava lá, né? Então, eu acho que a gente tem que... É importante a gente olhar e ter esse entendimento sobre a produção de cinema brasileiro. Se você for olhar a chanchada, tem muita inteligência, tem muita crítica social em muitas chanchadas. A gente tinha atores maravilhosos, a gente tinha diretores maravilhosos fazendo chanchada. Então, não dá para a gente torcer o nariz e falar, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, tudo vem no seu tempo, tudo são conquistas do tempo, né? Só que se você ficar preso no que não deu para ser, no que não foi, você está criando uma amarra e uma trava para você mesmo. Então, eu fico pensando, as pessoas falam assim, quando eu fiz o curso de cinema, não tinha muitas meninas fazendo curso de cinema. Tinha, na época até tinha, tal, mas não eram muitas, né? Mas eu não me encolhi no canto, porque eu era uma das poucas meninas que estavam fazendo o curso. Porque eu era a única negra que estava fazendo o curso. Não. Eu fui acolhida, eu fiz grandes amigos, eu tenho amigos que são amigos até hoje, do tempo da universidade, entendeu? Fiz um monte de coisa na escola. Eu teria me privado se eu ficasse com esse nó na cabeça. Quando o nó é anterior. Para mim sempre foi muito claro. Onde eu me ressentia de ter mais negros era na escola primária. Tem que começar lá, gente. Senão você não vai ter depois. Total. Não é? Então, acho assim E aí, de repente, eu ia ficar brigando com os meus amigos na universidade, porque eles não eram negros, porque tinha muitos deles que eram classe média alta, tinha gente rica que estudou comigo. Mas que esse é um lado da universidade pública também que é legal, porque ele iguala todo mundo, não tem interessa, não, sabe? Não tem ostentação. Era interessante, porque era assim, eram meninos assim, muito ricos, e que eles andavam de ônibus circular com a gente, eles iam e voltavam para a universidade de ônibus. Até pegava mal se fosse com carrão, entendeu? Sabe essas coisas assim? Sim, claro. Claro, a gente ia zoar, né? Então, exatamente. Então, assim, a universidade pública é importante, a escola pública sempre tinha que ser, toda a escola tinha que ser pública exatamente por isso. Porque ela sabe, ela te deixa conversar de igual para igual, né? Então, foi assim, eu passei e falei, gente, isso não ficou como um peso na minha cabeça, porque eu acho assim, gente, eu entro em qualquer lugar, restaurante para entrar, eu vou ver quantas estrelinhas que é o preço dele, ver se o meu bolso paga, e aí eu entro. Porque se eu ficar criando uma questão antes de eu entrar, eu estou criando a questão. Então, eu acho assim, eu falo assim, o problema do racismo é do racista, não é meu. O problema do machismo é do machista, não é meu. Não sou eu que tenho que me alterar porque existe um universo machista. Não. É ele que tem que se reformar. Tem que se reestruturar, tem que se entender de uma outra forma, né? Total. Então, acho que a gente tem que... E eu lembro que uma vez eu tive uma discussão que alguém, assim, começou uma discussão, negócio, não, porque as questões dos negros são sempre tratadas por realizadores brancos, porque eu não aguento mais isso, porque não pode... Eu falei, a gente precisa tomar cuidado com isso. Sim. Porque eu fiz o Ori com a Raquel Gerber. A Raquel vendeu um apartamento para fazer esse filme, porque ela não teve um tostão de apoio da Embrafilme na época. Ela dedicou 10 anos da vida dela para fazer esse filme. A gente levou 3 anos montando o filme. Você não vai respeitar isso? Sabe? Então, o Eduardo Coutinho não pode fazer o Santo Forte, não pode fazer o Fio da Memória. O Leon Risman não pode fazer
o Nelson Cavaquinho, entendeu? Você começa a criar resistência e você perde as suas parcerias. São pessoas que estão junto com a gente. Então, é preciso tomar cuidado com esse discurso. Eu acho assim, é lícito o país ter uma dívida estratosférica, né, com os negros, com os índios, então nem se fala. Buraco mais com as fundo. comunidades indígenas, então nem se fala. E o país tem que devolver isso. Mas não implica que você agora vai começar a atacar o cara que está do teu lado e ele está do teu lado. É preciso tomar cuidado com isso. Eu sempre converso muito nesse sentido assim, gente, tem que tomar cuidado com isso. Porque as suas parcerias, elas estão no mundo. Elas estão no mundo. Tem um cineasta francês chamado Sylvain Georges, não sei se vocês conhecem. Não. Ele encontrou o André, conheceu o André naquela mostra em Fronteira, em Goiânia. Eles ficaram 3 dias, eles ficaram os 3 dias inteiros conversando. Eles criaram uma relação tão forte de amizade, um não sabia do outro. Em 3 dias, então eu olhava, só via aqueles 2 andando para lá e para cá. Entendeu? Sim. Aí trocaram filmes. Foi a única vez que eu ouvi o André dizer que ele gostaria de dividir a direção com alguém. Com esse cara. Um francês. Nada Entendeu? a ver com ele, de certa maneira. Teoricamente, nada a ver. Você fala, pô, europeu, não sei o quê, papapá, entendeu? Se a gente for olhar para a Europa, o que é a Europa em relação a gente, você não quer nada com eles. Mas tem gente lá que dá para dar a mão e andar. E é assim que a gente se fortalece. Total. Né? Então, não sei, eu penso assim. Eu tenho um monte de amigo menino, eu não vou brigar com eles porque eles são meninos, entendeu? Deixa o tempo, né? Fazer o trabalho dele. Não, mas super entendo o seu ponto. Concordo com ele também. Acho que é uma seara difícil, assim. Porque é uma relação complexa que se estabelece, né? Com essas vontades, de certa maneira. Enfim, principalmente jovens realizadores e tal. Eu também sou jovem, eu também estou nesse lugar, de certa maneira. Eu acho que tem que empurrar. Porque, assim, se tem mais gente, tem que aumentar o espaço. A questão é, se tem mais gente... Qualificar a presença, né, de alguma forma. Exatamente, tem que aumentar o espaço. E esse espaço tem que ser acolhido, as pessoas têm que ser acolhidas. Porque a gente tem realizadores, jovens realizadores, muito talentosos, e que eles têm que ter o espaço deles também. Né? Então, meu entendimento é assim como a cadeira que eu estou sentada, não dá para você sentar junto comigo, quer dizer, se a gente se apertar até dá. Mas assim, eu ocupo um espaço, vai ter que ter uma cadeira para o outro. Tem que ampliar o espaço, sabe? Tem que ter mesmo. Né? Então, se por um lado eu acho lícito essa disputa, essa briga pelo espaço, mas ele também não pode ser em detrimento do espaço do outro. É isso que a gente tem que entender. Né? Tem que todo mundo juntar a força e vamos empurrar a porta. Empurrar a porta. E aí que chega um momento foda que a gente está falando de ampliar espaço no governo Bolsonaro, né? Nesse momento cruel para o cinema brasileiro, para a memória do cinema brasileiro, para o futuro do cinema brasileiro. Para o país, né? E para o país como um todo, sim. Saúde, educação, todas as áreas. A gente está acabando de sair, entre aspas, né? A gente está no meio de uma pandemia, querendo ou não, que vitimou mais de 600 mil pessoas, que com certeza poderia ter sido evitado. Claro. Não, e a gente está vivendo uma situação que é emblemática do que significa a falta de memória. Então, assim, a gente não estuda a história do Brasil. A história que é dada na escola para a gente é uma ficção, uma piada. Né? A história real do Brasil a gente não estuda. Que a gente teria que é outra coisa que eu comecei a ir atrás de leitura. Aí você vai atrás, se você for atrás, você encontra. Porque tem gente escrevendo coisa séria aqui. Eu achei assim, eu estou com umas 3 caixas de livros que eu comprei nessa pandemia, 3 não, mais,
de livros que eu comprei na pandemia. Acho que tem umas 5 caixas assim, desse tamanho, cheio de livro, que eu comprei e que tal. Eu tô assim, todo dia eu tenho vontade de. Eu vou parar por um ano, eu vou ficar lendo, né? Porque coisas incríveis que foram publicadas nesse tempo, né? Uhum. Então, assim, por que o Brasil se enfiou nesse buraco? Por desconhecimento. Primeiro, assim, as pessoas não sabem a história. Se pegar um jovem da tua idade que ele não tenha um entorno que o informe, ele não sabe que teve ditadura no país. Ele não tem a menor noção do que seja isso. Uma coisa super recente, né? Exato. Então, assim, eu lembro de eu no colégio que tinha um militar que assistia aula com a gente. Ele vinha fardado, ele sentava no banco junto com os alunos, ele assistia a aula junto com a gente. Você imagina o professor. Eu fui votar pela primeira vez, eu tinha 30 anos de idade. Então, assim, as pessoas não sabem o que é isso. Então, você não ter o conhecimento, essa memória não ser trazida. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Berlim, eu fiquei impressionada, assim, porque, assim, quando eu fui de uma cidade para Berlim, fui de Mannheim para Berlim de carro, e a gente passou naquela fronteira ali, quase com a Polônia ali e tal. Uhum. E parecia que eu entrei num filme de guerra. Eu saí de um país colorido e, de repente, entrei num país cinza. A gente passou por estação de trem que tinha placa, assim, meio tombada, de bombardeio que eles deixaram lá daquele jeito. Aí você chega Berlim lá... é isso também, né? Você tem aquela igreja Total. toda bombardeada, que só põe um véu lá. Para quê? Para não esquecer. E mesmo assim, toda hora, né, eles têm que ficar lidando, é uma questão que eles têm que ficar lidando lá. Então, assim, não pode esquecer. Essas coisas tinham que estar sendo ditas, ensinadas o tempo inteiro. Né? Então, a gente não sabe, a gente não se entende por quê? Porque país colonizado, a gente esquece que a gente é um país que foi colonizado. E aí, o que aconteceram com os países colonizados? O colonizador vai embora, limpa, leva tudo que ele puder, arranca a terra do país e leva embora, e no lugar dele ele deixa alguém para continuar exercendo a mesma cabeça de colonizador. Então, os governantes que deixaram aqui e os que continuaram, a grande maioria, tem cabeça de colonizador, que é um pensamento que você extrai. Não interessa que você vai arrasar, que você vai deixar uma terra arrasada atrás, que você vai empobrecer, que você vai inviabilizar a vida de um país. O que importa, assim, eu enchi meu bolso e qualquer coisa eu vou embora. Eu tenho como morar em qualquer lugar no mundo que eu vou ter dinheiro para isso. Então, assim, não tem uma relação. Então, assim, a gente é totalmente desterritorializado. O brasileiro, ele não tem essa sensação do chão dele. Ele não desenvolveu esse amor ao chão dele. Pelo contrário, a gente é criado para ficar olhando para fora. E olha para o pior lado, olha para os Estados Unidos, né? Se a gente olhasse para a América Latina, pelo menos, a gente olha para os Estados Unidos. Ao menos tinha uma parceria, né? Que é uma falência. Nem isso. Uma falência humana, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, assim, é uma falta de autoestima assustadora. Qualquer coisa aceita. Estão acontecendo tantas coisas que eu fico pensando, o que a gente está fazendo sentado aqui dentro de casa? Sei lá, tá fraco o poder de engajamento, né? De certa maneira. O que acontece com esse país que fica as coisas mais absurdas acontecendo e todo mundo assim, é fogo, né? Quando fala isso. Porque tem uma parte... Você só vira e olha a cara. E segue a vida. O que serviu? Alguma coisa a gente tem que aprender. O que serviu? Serviu para a gente ver que a gente tem 30% do Brasil que é absolutamente abominável. A gente tem esses 30% aqui. Sim. E que a gente fazia de conta que não tinha. O Brasil, né? A gente tem. E é bom a gente saber que a gente tem, é bom a gente identificar.
Me dá vontade de traçar uma risca e falar assim, ó, fica com essa parte do Brasil aí e com esse presidente que você escolheu. E deixa a gente do lado de cá. Porque é quase que impossível de... Assim, tem algumas pessoas que atualmente está impossível de você conversar. Às vezes você fala, você fala, bom, respira fundo. Eu sou a rainha de Uber, né? Porque agora, porque essa coisa de pandemia, quando ando de Uber, eu vou baixo para cima. Então, eu fico rainha sondando. De Uber, assim, adorei o termo. Se dá uma brecha, eu rezo um sermão na orelha do cara. A rezo, né? Começa, por que não sei o que eu faço? Você lembra como é que era? Eu não sei, você lembra? Você sabe por que você está pagando a gasolina nesse preço? Porque fatiaram a Petrobras, entendeu? O preço da gasolina que você consome é decidido na Bolsa de Nova York. E o lucro gigantesco que a Petrobras está tendo está sendo dividido entre os acionistas estrangeiros e os ricos do Brasil. E a gente pagando o gás, o preço que está, o combustível, e daí tudo sobe. Então, assim, essa capacidade de reflexão, ela tem a ver com conhecimento e com memória. As pessoas estão vivendo as coisas sem refletir o que elas estão vivendo. Eu achei no começo da pandemia, eu falei, nossa, alguma coisa a gente vai aprender, o mundo não vai dar para ser o mesmo. Não dá para voltar a viver do mesmo jeito. Que a gente não necessariamente. Né? O mundo chegou no ponto que chegou por causa do jeito da gente viver. E se a gente pensar que o Davi Copenau e o Raoni, 2 anos antes da pandemia, eles estavam andando pelo mundo inteiro, sendo recebidos como chefes de Estado que são, e alertando o mundo que não dá para continuar vivendo desse jeito. E ninguém ouve. Voltou, assim, nem terminou a pandemia, já voltou o formigueiro do mesmo jeito. Então, se a gente não entender que a gente tem que estabelecer uma relação mais decente com a natureza, e aí a gente tem que aprender com os nossos povos originários, que a mãe terra sou eu, é você, entendeu? Que se eu não cuido da árvore, eu estou estragando tudo para todo mundo. Se eu não cuido da água, se eu não cuido... São coisas que são vitais, a gente não é nada, a gente é uma casquinha de ovo, né? Sim. Mas eu não estou vendo, assim, realmente me assusta ver um mundo, assim, que está indo de olho fechado para o abismo. Que essa história não vai acabar bem. Voluntariamente, inclusive. É. Eu lembro de uma vez, não lembro quem que estava falando, a gente está assim, você imagina que a tua casa está pegando fogo, você está sentado na poltrona e fala, nossa, minha casa está pegando fogo. Nossa, minha casa... E não pega uma caneca d'água que seja para tentar apagar o fogo, entendeu? A humanidade está assim. Quer dizer, é um todo da humanidade que está assim, mas a gente gabaritou, né? A gente resolveu, né? Infelizmente. Então, o negócio é assim, a gente vai ter que... A gente tem um país a ser reconstruído, literalmente. Literalmente, não vai sobrar nada. Já não está sobrando quase nada. E até outubro, até dezembro, não vai sobrar nada, gente. E isso foi o país que votou. Sim. Entendeu? O país que engoliu a mentira, entendeu? Engoliu anos de mentira, incensou gente que a gente está vendo que não é nada agora, entendeu? Que a gente que não sabe nem falar. Eu falei, gente, espera um pouquinho, qualquer advogado de porta de cadeia tem aula de oratória. Como é que a gente tem um juiz que é considerado herói? É que o cara não sabe falar. Ele não sabe falar. Então, tem alguma coisa muito errada aí, entendeu? Como é que esse país ficou anestesiado com isso? E o Brasil tem esses momentos de anestesia. Sim. O Plano Collor, por exemplo, foi uma coisa de anestesia. Eu lembro que eu estava em casa, o dia que a Zélia Cardoso de Mello anunciou o plano, na televisão, eu estava em casa, eu não liguei a televisão, eu não ligo, eu não sei por que eu tenho televisão, porque eu não ligo. Eu jogo dinheiro fora pagando TV a cabo e passo a semana inteira sem ligar a televisão. Aí, fiquei em casa fazendo coisa, arrumando minhas coisas lá e tal. A minha irmã chegou com o olho desse tamanho da rua. Você viu? Eu falei, não, o que aconteceu? Não, você viu? Liga a televisão, porque estava repetindo toda hora.
E cada item que ela falava, eu falei, mas isso não pode, é anticonstitucional. Não pode. Como é que você pode confiscar o dinheiro? O seu dinheiro que está no banco, como é que pode? Não podia ser roubo, feito né, isso. basicamente. Um roubo. Uhum. E Legalizado. aí, sabe, um país que está deixando privatizar a Petrobras, que demorou 70 anos. 70 anos. É dinheiro do povo brasileiro. Privatizar a Eletrobras, a gente ficar energia elétrica em mãos privadas. Sabe lá o que é isso? A gente está vendo a telefonia em mãos privadas, o que está dando? Uhum. Né? Vai deixar energia elétrica, vai água, vai tudo, sabe? Então, assim, é uma insânia um povo que deixa isso acontecer sentado na poltrona. E algumas pessoas até concordando, achando que precisa fazer isso, né? Porque Sim. pesa para o Estado, porque, sabe? Ficam engolindo cada coisa, assim, que eu confesso que eu não acredito que a gente está vivendo isso. E o trabalho total. que vai dar, e depois você vai ver, se ganha o Lula o ano que vem, um mês depois está todo mundo xingando, porque não falou que ia fazer, não fez, vai demorar 20 anos para esse país voltar ao normal, pelo menos, com muito esforço. Uhum. Porque o estrago é muito grande, o estrago que está sendo feito na Amazônia, gente, né? Nesse país inteiro, é um negócio assustador. É assustador. Então, assim, é ignorância, e daí você não tem memória, você não sabe. Sim. Então, assim, a memória ela é essencial o tempo inteiro, inclusive no cinema, senão você fica inventando a roda e o mundo já está voando. Né? Não, é até bom retomar o cinema, porque, enfim, nossa conversa já tá acabando também, né? Já 1h16, gente. Mas é porque a conversa tá boa. Eu queria justamente puxar uma última pergunta em torno disso. Que você já falou, querendo ou não, mas aí eu tava lembrando que justamente em 2020, né, você recusou o convite para participar da academia. Eu lembro que foi até engraçado, né? Que saiu a notícia, tava todo mundo parabenizando, aí depois você falou que não é bem assim. Me deu trabalho, se eu soubesse. Imagino. Eu estava retomando justamente uma entrevista da Piauí, que você comenta uma frase que super me chamou a atenção, assim, que é no momento da recusa, né, que você fala, eu não abdicaria do que eu considero urgente, que é a sobrevivência do cinema brasileiro. Passados 2 anos, assim, dessa declaração, dessa frase, dessa recusa, o que você pensa você encara isso como uma missão ainda? E como é que isso também eu vai acho que sim, seu legado? Eu acho que sim, sempre. Senão eu vou fazer outra coisa. Uhum. Né? Eu acho assim, essa coisa do Oscar me deu um mau trabalho, porque eles publicaram antes de falar comigo. Que loucura. E aí ficou aquela loucura, né? Daí eu tive que correr para desmentir, né? Para não crescer demais, ficar daí virar uma encrenca maior, né? E com todo cuidado e toda delicadeza, não vou ser também delicada, né? Mas assim, foi super consciente, não tem a menor dúvida de que eu tinha que fazer aquilo. E é isso, a gente tem questões, né, de pensar, assim, eu dou maior importância para o cinema brasileiro, que é isso, eu acho que a gente está construindo esse documento visual mesmo. Então, o cinema brasileiro, a Cinemateca brasileira, entendeu? Tem que ser abrigado, tem que ser cuidado, toda a produção de cinema brasileiro. Eu até comecei uma conversa com o pessoal lá da Cinemateca de recolher e documentar e incorporar a história do cinema brasileiro, toda essa produção indígena, que é muito grande. E eles estão com os HDs guardados nas aldeias, entendeu? Olha só. Então, é um perigo isso, né? Então, tem que ser abrigado e tem que ser reconhecido como produção brasileira. Inclusive porque tem filmes excelentes. Tem alguns desses filmes que são umas obras-primas, né? E então acho que para mim é isso. Eu encaro cada filme que eu faço com essa consciência, com essa coisa assim, como se fosse um luminoso na minha frente. Eu não vou brincar nunca com isso. Posso fazer. Isso que eu falo, não é questão de falar, fazer filme cabeça, não. Você pode fazer comédia, mas, entendeu?
solta que você quiser fazer. Não é a questão essa, mas ali tem que ter. Por trás dessa comédia tem que ter. Eu sempre menciono o Quanto Mais Quente Melhor, do Billy Wilder. Sim. Que é um filme que você ri de cabo a rabo e ele assim, ele esquadrinha todas as mazelas americanas ali naquele filme, né? Então, assim, eu acho que é possível você sempre... Pode ser história, o que você quiser fazer. Eu acho que essa liberdade, né, do que fazer é importante ser mantida também. Mas com essa consciência, né, do que a gente está fazendo. Eu lembrei de uma frase linda do Jean-Claude Carrière, que ele dizia assim, que cada obra, qualquer obra que está sendo realizada, é como se a gente estivesse construindo um pedacinho de um grande afresco que é a humanidade. É lindo você pensar isso, né? E, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande também, né? Então, eu penso assim, e para mim, cada vez mais isso fica presente, assim. Acho que é também uma coisa que me move. É isso, então. Cristina, muito obrigado. Tá bom. Foi ótimo. Acho que agradeço. super conversaria mais e mais. Tem que marcar um encontro presencial depois para continuar esses papos e tal. Mas fico super feliz com a sua presença aqui, pela sua fala, pela sua conversa. Foi ótimo. Obrigadão. Eu que agradeço muito o convite, agradeço a vocês, continuem, não desistam. Você sempre fala, não desista, assim, a gente vai ter a vida é feita de atropelos, de empecilhos, mas isso tudo a gente ultrapassa, se a gente quer fazer, né? Então, o importante é a gente não desistir, é um dar a mão para o outro, entendeu? A hora que um fraqueja, o outro vai lá dar uma mão e ajuda, e a gente continuar, a gente não desistir, não. Porque eu super acredito nessa trip que a gente está fazendo. Tá Também. bom? Então, beijo muito grande para vocês aí. Um beijo, Cristina. Tchau, tchau, gente. Muito, enfim, Tchau. obrigado a você que também assistiu.